Olá, bom dia. Como é que vocês estão? Você aqui do Instagram, você aqui do YouTube. Eu espero que todos estejam bem. E eu estou aqui hoje num formato diferente. Eu estou aqui do meu escritório, gravando essa mensagem para vocês, porque eu gostaria de deixar aqui uma mensagem, né? Apesar de não estar fazendo ao vivo às 7 horas da manhã, esse vídeo está chegando aí na sua mão agora às 7 horas da manhã. Então, que você nessa manhã possa mais uma vez refletir na palavra do Senhor, aquilo que a gente tem feito tanto, todas as manhãs de segunda-feira, a gente tem refletido e eu quero trazer aqui uma palavra no seu coração. Antes de trazer a palavra, óbvio, nós vamos orar ainda, mas agradecer a Deus por tudo aquilo que a gente tem feito, tudo aquilo que Ele tem nos permitido fazer, tudo aquilo que Ele tem nos permitido ser no nosso dia a dia. Às vezes não está, as coisas não estão do jeito que você gostaria que estivesse. Mas o Senhor é um Deus que Ele gostaria que você estivesse fazendo a coisa certa todos os dias. Ele gostaria que você estivesse no centro da vontade dEle, para que você pudesse estar executando as coisas de uma forma legal, de uma forma boa. Nós homens temos a nossa função. Você, mulher, também tem a sua função na sua casa. Os seus filhos têm a sua função. O trabalho também é algo muito importante nas nossas vidas. E quando o Senhor colocou no meu coração de fazer o profissionais do reino, é que a gente pudesse refletir se tudo aquilo que a gente está fazendo no nosso dia a dia tem sido algo que está, né, engrandecendo o nome do Senhor. Se realmente o que nós estamos fazendo é algo que nós estamos fazendo para Ele ou estamos fazendo para o nosso ego. Se nós estamos fazendo para as nossas necessidades. E isso é algo que nós precisamos treinar todos os dias. Nós temos que buscar o Senhor para que Ele possa sondar o nosso coração e nos falar aquilo que a gente precisa mudar, aquilo que a gente precisa fazer. Essa semana eu tive uma experiência muito linda, difícil, porque pedir perdão para uma pessoa em que você acha que inclusive te prejudicou, fez mal para você ou alguma situação, né? Eu não vou aqui expor nenhum nome, nenhuma situação, mas é algo de trabalho, tá? Vocês fiquem tranquilos, assim, é de uma coisa do passado e o Senhor me colocou, me incomodou. Por mais de eu não ter feito nada, eu ter comentado, falado dessa pessoa para outra pessoa e não ter falado uma coisa legal, de você ficar falando, porque é fulano isso, porque é fulano aquilo. E eu tive uma reunião com essa pessoa, né? Então eu falei, cara, pra gente começar as coisas bem, deixa eu te pedir perdão, porque o Senhor me incomodou quando eu fiquei sabendo que eu ia fazer reunião com Ele, já veio no meu coração aquilo e o Senhor me fez pedir perdão ali, né? Eu poderia aceitar o que o Senhor está falando no meu coração, eu poderia falar, não, eu não vou fazer isso porque eu não fiz nada de errado, eu não fui eu quem errou, e coisa desse tipo, né? Porque o nosso coração, a nossa alma vai buscar justificativa em todos os lugares, talvez até na palavra de Deus. A gente vai achar um versículo para que a gente possa não fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Então eu quero deixar esse pequeno testemunho, sem citar nomes, sem falar nada, mas o Senhor me fez pedir perdão para uma pessoa de que eu não fiz nada de errado, entre aspas. A pessoa que tinha uma dívida comigo, né? Dívida moral, dívida. Na verdade eu falei mal dela para outra pessoa e o Senhor me incomodou para que eu pudesse pedir perdão. E aí o Senhor vai vendo os nossos corações, vai sondando para ver aonde é que está o nosso coração. Quando Ele coloca algo no nosso coração, se a gente faz ou se a gente não faz. Se nós estamos dispostos a seguir aquilo que Ele está falando ou se a gente não está disposto a fazer o que Ele está falando. Então, você aqui no YouTube, né, que você possa, quando você sentir algo aí no seu coração, alguma coisa falando contigo, saiba que é o Senhor querendo que você vá para o caminho. E você aqui também do Instagram, você possa, quando o Senhor falar no seu coração, que você vá lá e, e faça aquilo que o Senhor está mandando. Amém? Bom, eu gostaria de ler com vocês hoje. Nós vamos ler Esdras. Nós já passamos por vários homens da Bíblia, vários capítulos. Nós estamos ali no primeiro capítulo de Esdras. Nós vamos falar sobre Ciro. Mas antes nós vamos orar para a gente começar esse momento. Amém? Vamos orar?
Paizinho querido, em nome de Jesus, te agradeço, te louvo, te glorifico. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és digno de toda adoração e todo louvor. E obrigado por esta semana. Obrigado por esses dias. Obrigado pelas experiências que o Senhor tem me feito passar. Obrigado porque às vezes o Senhor nos espreme como a gente espreme uma laranja para tirar um bom suco dela, mas a gente vai ter o extrato daquilo que é o melhor daquela fruta. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa tirar de nós aquilo que é o melhor. E às vezes dói, às vezes não é fácil, às vezes nós reclamamos, às vezes nós não queremos passar pelo espremedor. Como também a azeitona, para dar o azeite, ela precisa ser prensada, ela precisa passar por aquele processo. Senhor, mas o azeite é algo tão maravilhoso que o Senhor nos dá. Que o Senhor possa nos ensinar nos processos da vida. Que o Senhor possa achar em nós um coração, Senhor. Que queira ouvir aquilo que o Senhor está falando e querer executar. Porque só ouvir e não executar não funciona. A fé sem obras, ela é morta. Nós precisamos ter fé naquilo que o Senhor fala e executar, e a gente fazer, que a gente possa, Senhor, fazer. E que o Senhor abençoe esses minutos que nós estamos na Tua presença, onde nós vamos falar aqui da Tua palavra. Eu te agradeço pela oportunidade de sempre. Tu és maravilhoso, Tu és digno de toda adoração, todo louvor, toda honra, toda glória seja dada a Ti somente, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu baixar um pouquinho aqui. E nós vamos falar, então, como eu falei com vocês, eu vou compartilhar aqui para quem está no YouTube a palavra, né? Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui, então eu vou caminhar com ela aqui para quem está vendo. E aqui, né, o decreto de Ciro. E eu estava lendo esse texto, né, porque eu, além de ler os meus textos fora daqui, aqui eu venho numa sequência lendo nos homens da Bíblia. E aqui eu encontrei Ciro, né, e aqui eu vi algo que me chamou a atenção. Né? Então eu vou ler para vocês, depois a gente vai comentar algumas coisas aqui. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor. Já começa aqui, para que se cumprisse a palavra do Senhor. Por boca de Jeremias, despertou o Senhor. Para que se cumprisse, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino. Como também por escrito dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Então, olha que coisa linda, né? Vou pegar aqui só para você entender o que é esse pregão aqui, né? Procedente de uma raiz não utilizada, significando chamar em alta voz. Voz, som, ruído. Então ele fez, né, passar um som alto, algo assim, um ruído, para que as pessoas ouvissem. Porque eu também, quando eu vi a palavra, falei, o que será que é isso, né? E vamos entender. Então, aqui a gente vê nesse texto, né? Você vê que coisa interessante. O Senhor, para que se cumprisse uma palavra. Quantas palavras nós temos? Quantas vezes nós lemos a Bíblia e tem a palavra do Senhor ali? Às vezes a gente tem uma palavra que algum profeta, alguém traz uma palavra para nós. Nós temos uma palavra e aí o Senhor fez cumprir. Ele pegou uma pessoa, ele despertou o espírito daquela pessoa para que se cumprisse a palavra dele, porque a palavra dele vai sempre se cumprir. Não importa se ele vai ter que fazer uma mula falar, as pedras falarem, uma pessoa que trabalha com você, a pessoa mais improvável que você vai imaginar, mas o Senhor vai usar alguém para despertar em você aquilo que ele precisa despertar. Seja em você, seja em outra pessoa, o Senhor, ele vai fazer. Então aqui, por boca de Jeremias, para que se cumprisse a palavra de Deus pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia. Não era rei de Jerusalém, não era um rei lá de Israel, o qual fez passar pregão, som alto, ruído, por todo o seu reino, como também por escrito. Então escreveu cartas e espalhou para o povo. Assim de Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos
Este homem era poderoso no tempo dele. Me deu todos os reinos. Em mim encarregou de edificar uma casa em Jerusalém de Judá. E aqui eu marquei também. Quem dentre vós é de todo o seu povo? Quem dentre do povo todo aí? Seja seu Deus com ele e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajuntarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dívidas voluntárias para a casa de Deus, qual está em Jerusalém. E aí então se levantaram os cabeças de família de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, como todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Que coisa linda isso, né? Eu estava aqui lendo e eu falei, eu vou gravar sobre isso aqui já hoje e vou colocar, né, já programado para que vocês possam ver na segunda-feira. E aqui a gente vê que o Senhor é o Deus e que Ele quer executar as coisas. Aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele falou, Ele quer fazer e Ele vai fazer. E Ele está procurando pessoas dentre o povo que esteja disposto a fazer aquilo que Ele quer. Aqui fala de estabelecer e de construir uma casa para o Senhor, a casa do Senhor onde Ele habita, onde Ele quer habitar e dentro de você. Ele quer estabelecer a sua casa, Ele quer estabelecer o templo do Espírito Santo, hoje somos nós. Ele quer estabelecer sua vida, Ele quer estabelecer a sua vida. Ele quer fazer em nós algo diferente para que nós possamos despertar do nosso espírito. Às vezes, né, eu falo sempre da vida profissional, às vezes nós estamos procurando tantas coisas. Nós estamos procurando em bens, em satisfações da nossa alma, que não é isso. O Senhor está procurando em nós. Quem dentre vós é de todo o seu povo? Quem é? Que vai levantar, que vai fazer. Aqui fala que ele pegou, né, os ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para as casas de Israel. Então aqui ele está falando assim, quem é que vai adorar o Senhor? Quem é que vai se levantar para fazer a casa do Senhor e ainda assim tiver que usar, dar o ouro, dar a prata, dar o gado, dar aquilo que for movido no coração para fazer, para que a casa do Senhor fosse edificada. Nesses dias, a gente tem visto coisas muito difíceis de ver, né? Mas o que eu quero que você pegue nessa palavra hoje, que você pegue isso, pegue aí no seu espírito, como diz o meu pastor Juscelio, querido pastor Juscelio. Pega no seu espírito isso, né? O Senhor está querendo despertar em você. Ele está querendo despertar em você para que você faça, cuide da sua casa, do templo, faça com que dentro de você possa edificar, que você possa ser o homem, uma mulher da sua casa, aquele que toma o seu papel e fala assim, eu vou fazer bem. Como aqui o meu papel de empresário, eu tenho que fazer bem, e eu tenho que fazer conforme os princípios do Senhor, eu tenho que ser um bom marido, um bom pai, um bom profissional, eu tenho que ser um bom fornecedor para os meus clientes, eu não posso só pensar em olhar e ver só a lucratividade. Eu preciso pegar isso e eu preciso olhar para esse texto e falar, Senhor, eu quero te adorar com tudo que eu tenho, com tudo aquilo que o Senhor colocar nas minhas mãos. Talvez até o Senhor não vai colocar na minha mão, mas Ele vai esperar que eu faça algo por Ele, mesmo que Ele não me dê nada. Então, coisas aqui que a gente poderia ficar um bom tempo falando. Mas o Senhor é conosco, o Senhor é contigo, o Senhor é comigo, o Senhor é contigo também. Então, que nós possamos, nesta manhã de segunda-feira, que nós possamos entender isso. Que Deus abençoe as nossas vidas, a nossa semana, tudo aquilo que a gente tem, mas que nós possamos levantar um altar ao Senhor. Que nós possamos aqui, na nossa vida, olhar e falar assim, não, eu despertei, meu espírito despertou e eu vou assumir o meu papel e eu quero participar da construção da casa do Senhor. Seja aí dentro de você ou seja em qualquer lugar que isso precisa ser construído, que você possa pegar, ter este papel na sua vida, na sua casa e fazer isso. Aqui na empresa a gente tem construído um altar para o Senhor. Todas as segundas-feiras de manhã a gente faz um devocional, porque foi o Senhor quem deu as empresas e nós consagramos a Ele a nossa primeira hora, os primeiros minutos do dia, 9 horas a gente começa o nosso devocional e a gente abençoa
a semana toda. Então, em nome de Jesus, que você possa, neste dia, nesse momento, que você possa refletir sobre isso. O Senhor vai despertar alguém para que se cumpra a palavra do Senhor que Ele prometeu. Se na sua linhagem, na sua família, tem algo que precisa acontecer, o Senhor vai despertar alguém para que aconteça, para que se cumpra aquilo que Ele determinou. Mas que nós possamos não ter resistências nas nossas vidas, que nós possamos assumir esse papel e falar, não, Senhor, que o Senhor faça em mim aquilo que precisa ser feito, para que tudo aquilo que o Senhor tem para nós possa acontecer em nome de Jesus. Amém? Era essa a mensagem que eu gostaria de deixar aqui para a sua semana, que seja uma semana abençoada, uma semana de portas abertas. Às vezes a gente passa semanas difíceis, eu passei alguns dias entristecido comigo mesmo, entristecido com as coisas que às vezes estão acontecendo, e aí vem o Senhor nos fazendo algo diferente. A gente busca e o Senhor responde, a gente busca e o Senhor ele se mostra para nós. Então eu gostaria de deixar essa mensagem para você, para que você possa aí aquecer o seu coração nesses primeiros momentos da segunda-feira, para que você tenha uma semana abençoada. E não se esqueça, o que eu comecei falando para você lá no começo, se o Senhor colocar algo no seu coração, que você possa fazer aquilo que Ele mandar que você faça. Não retenha, porque se o Senhor está pedindo, é porque Ele está tratando você e Ele tem coisas para fazer na sua vida, coisas boas para fazer em você. Então não se sinta constrangido ou empurrado pelo Senhor, mas porque o Senhor Ele quer o melhor. Ele é o Senhor, o nosso Senhor, Ele é Pai. Ele quer o nosso melhor em todas as coisas. Amém? Vamos orar para a gente poder encerrar e entregar esse momento na presença do Senhor? Então vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, te louvo, te glorifico, te dou toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Obrigado por este momento. Obrigado por esses vídeos. Obrigado pela oportunidade de poder levar um pouco da tua palavra, uma pequena porção, mas ela vai fazer efeito nos corações que estão ouvindo. E em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada um, a semana de cada um. Abençoe grandemente, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida, que o Senhor abençoe as mãos de cada um, abençoe a mente de cada um e que nós possamos ter uma semana abençoada na tua presença. Eu te louvo porque o Senhor tem nos ensinado, o Senhor às vezes tem até nos apertado, mas é para que saia algo melhor, como nós falamos no início. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer e te louvar por este momento e que seja uma semana maravilhosa, abençoada, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Que você tenha aí uma semana maravilhosa, cheia da presença do Senhor e que nós possamos nos encontrar segunda-feira que vem de novo, se o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida, seu coração, seu espírito e até a semana que vem.